Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação, conversando aí sobre as diferentes lutas da classe trabalhadora, as diferentes batalhas que estão acontecendo aí no Brasil. E uma delas é a luta dos professores da rede estadual, né, de São Paulo. Quem acompanha o Mesa de Debate sabe que eu fui acompanhar a última assembleia que teve da categoria, sem ser nessa última, na sexta, né, na outra, né, que ficou numa discussão, né, se vai ter greve ou não, né, e que me pareceu aí que a categoria está bastante mobilizada, né, para poder enfrentar os ataques do Tarcísio e vamos aguardar o próximo período, a próxima assembleia. Enquanto a próxima assembleia não chega, vamos conversar aqui com alguns professores, né, para saber o que eles estão pensando aí, né, da luta da POSP, né, da luta dos professores, da POSP. E um desses professores é o Flávio Afonso, ele que é do movimento Nossa Classe, da oposição combativa, e da posição unificada, né, ou combativa, agora fugiu o nome, e também aí, né, militante do MRT. Então, Flávio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho mais de você. E aí, beleza, Gui? Obrigado pelo espaço de fala, primeiramente, agradeço aqui o espaço na mesa de debates, acho que é bem importante a gente debater e conversar não só com a base da categoria, mas com outros setores da classe trabalhadora também, movimento estudantil, enfim. Eu acho que é fundamental ter esse tipo de troca no momento que as lutas elas estão ficando cada vez mais agudas, né? Estão prestes a se agudizar aí. Meu nome é Flávio Afonso, sou professor de História na Zona Norte de São Paulo, faço parte da categoria O dos professores, que não sei se o pessoal já chegou a comentar aqui, mas é uma espécie de professor contratado que goza de menos direitos, bem precarizado, na verdade, não é como professores efetivos, concursados. Atualmente eu leciono numa escola chamada Filomena Bailão, está bem aqui no fundão da Zona Norte mesmo. Estou com aulas aqui de filosofia, sociologia e história e milito no MRT há alguns anos e justamente no movimento Nossa Classe também, né? Nossa, você falou aqui, né, que tá com aula de filosofia, história, né, um monte de coisa, me lembrou, né, na época que eu era categoria O do Estado, que era a mesma coisa, né, pegava aula de tudo. O Flávio, né, para a gente começar aqui a nossa entrevista, a gente não poderia, né, deixar de falar sobre, né, a repressão que os professores estão sofrendo, né, por ter participado da última assembleia, né, inclusive, né, com o Estado ameaçando a tal falta, né, o que prejudica bastante a categoria e principalmente a categoria O. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa medida do governo do estado, né? Como que você vê, né? Como que o Nossa Classe vê, o que o Nossa Classe e também, né, a POSP está fazendo, né, para, né, reverter isso, ou se a POSP não está fazendo, né, no caso. Então, assim, na verdade, isso tem sido uma prática recorrente nos últimos anos, especificamente. Assim, a categoria, na verdade, ela vem de uma sequência de ataques e de derrotas nos últimos anos. Um pouco também, boa parte, na verdade, por conta de uma falta de mobilização por parte da direção do sindicato. E essa medida, que na verdade é uma orientação informal que se dá para os dirigentes de ensino, que vai sendo repassada para supervisores de ensino, gestões, né? Então as diretorias de ensino elas fazem esse papel de espalhar essa orientação, que é bom sempre lembrar que ela vem como uma orientação informal, vem uma orientação por debaixo dos panos, que é de penalizar os professores, sejam efetivos, categoria O, não importa, penalizar esses professores com uma falta injustificada no dia da paralisação, que é uma paralisação oficial e legítima chamada pelo sindicato, né? Então, essa orientação ela vem na informalidade, porque não se pode
redigir um documento, um decreto, nada disso, que traga punição com falta para professores ou qualquer outra categoria de trabalhador sindicalizado que se mobilize numa greve ou numa paralisação, porque isso é inconstitucional, né? Começa por aí. Então, o direito de greve é garantido pela Constituição Federal e, sendo assim, eles contam, inclusive, com a falta de mobilização do sindicato, com a falta de respaldo que a direção do sindicato, que ela impõe sobre a categoria, para estabelecer esse tipo de punição, tipo de assédio, que, na verdade, se baseia muito no medo de perder o contrato, e que vai afetar, sobretudo, professores categoria O, porque eles gozam de um contrato muito mais vulnerável em questão de direitos, né? O categoria O só pode ter 4 faltas no ano, sendo elas 3 justificadas e uma injustificada. Então, no contexto da última paralisação, da última assembleia, que teve, não essa do dia 26, a do dia 15 de março, muitos professores que paralisaram, e muitos são categoria O, tiveram essa falta injustificada, porque essa orientação informal veio já nessa primeira paralisação do ano, de março, e paralisaram novamente nesse 26 de abril agora, e se tomarem uma outra falta injustificada, vão ter seu contrato cessado, que significa demissão, né, o professor na rua, e aí precisa, enfim, esperar 40 dias. Tem uma lei que é a quarentena, você deve conhecer, que você já foi categoria O. Já teve um tempo que ela foi duzentena, inclusive. Então, esses professores, eles precisam esperar 40 dias para conseguir reabrir um novo contrato. E aí você pensa em pais de família, mães de família, a professorado é uma categoria majoritariamente feminina. Você pensa que isso não pode significar para a manutenção da vida dessas pessoas, né? Então, é uma orientação que vem na informalidade, se baseia muito no medo e acaba encontrando resguardo em gestões que são mais assediadoras, acaba encontrando apoio, na verdade, porque a gente tem uma direção sindical cuja saída que oferece para o professorado de conjunto é sempre uma saída individual, jurídica, institucional. Então, espera-se que o professor, quando é lesado dessa maneira, ele vá até o sindicato. Algumas subsedes ainda cobram um valor extra para o professor entrar com uma ação no jurídico. E, normalmente, assim, ações que saem, né, de maneira individual, elas tendem ao fracasso. Então, o professorado ele fica bem receoso, na verdade, e esse tipo de atuação ele acaba descredibilizando, né? De fato, assim, o que a gente está vivendo é um ataque do Tarcísio que é generalizado a toda a classe trabalhadora, né? Essa medida, esse tipo de ameaça, assédio, demissões, cessação de contrato, na verdade, tem acometido uma boa parte da vanguarda da classe trabalhadora paulista, especialmente do funcionalismo público, né? Os metroviários, no ano passado, que foram grevistas, foram demitidos e seguem na luta pela readmissão. Então, a gente percebe que existe nesse governo, que é um governo de extrema-direita, um governo que é de uma figura bolsonarista por excelência. A gente percebe que nesse governo há uma intenção não só de desmonte do funcionalismo público, mas de destruição, de aniquilação da vanguarda da classe trabalhadora que luta por melhorias não só no serviço público, mas que luta por algum grau de emancipação também. Flávio, aí a gente entra no outro tema, né, sobre a Assembleia, né, da última que teve. Eu gostaria que você falasse, né, como que você viu a Assembleia, o desfecho dela, e já colocar uma colocação para ver se você concorda, né, porque se tivesse votado greve na Assembleia e não ter feito, né, essa coisa meio, né, meio nada a ver, meio nonsense, né, que é tipo fazer greve de aplicativo, talvez, né, a categoria estivesse com força para poder enfrentar, inclusive, esses ataques, né, que o Tarcísio está fazendo, né, da questão da falta. Sim, eu acho que assim, uma coisa que essa última Assembleia ela conseguiu mostrar com bastante veemência é que o professorado paulista está disposto à luta, né? Está inclinado a
a greve, o que é algo que a gente não vê, principalmente depois da última greve massiva que a gente teve nessa categoria, que foi a greve de 2015, durou 92 dias, a gente não teve nenhuma outra greve dessa categoria, então já fazem quase 10 anos que essa categoria não faz greve. Né? Enfim, essa ausência de lutas, ela provocou, é claro, um recrudescimento brutal nos ataques que a educação a nível estadual vem sofrendo e junto com ela professores, comunidade escolar e alunos, e esses ataques agora a gente vê que nesse ano eles chegaram num limite que, não num limite, mas num ponto, né, porque não existem limites para os ataques da extrema-direita, mas chegaram num ponto que assim, gerou uma insatisfação terrível, né? O professor categoria O nunca teve tão poucos direitos e hoje representa mais da metade do professorado paulista. Então, a gente tem menos professores efetivos do que professores contratados nesse regime precário. E por isso, categoria O tem muito mais inseguranças ao se mobilizar, e o que a gente viu nessa Assembleia, na verdade, foi que a maior parte dos categoria O se mobilizaram nas escolas. Teve escola aqui na Zona Norte, por exemplo, que parou 100%, né? Escolas que a maior parte delas hoje, obviamente, são formadas por professores categoria O, né? na sua maioria. E, assim, o que a gente vê é que essa disposição de luta que foi manobrada, né, bruscamente no dia da Assembleia, ela, na verdade, ela é uma disposição de luta que pode se estender, que pode se ganhar uma força muito maior, contagiar os outros companheiros que não conseguiram paralisar por N razões, né, que não puderam, não tiveram essa disponibilidade, não tiveram, às vezes, também essa coragem, justamente por conta de todos os assédios, de todas as ameaças que sofrem, não só da gestão, mas de supervisão e do dirigente de ensino, dos dirigentes de ensino, né? Aqui na Zona Norte nós temos um que é bem alinhado com a política do governo, na verdade todos são, e assim, com certeza, Gui, se a gente tivesse uma mobilização imediata dos professores, né? Se a votação nessa Assembleia do dia 26 ela tivesse sido expressiva pela greve, e não é que não foi, né? Se ela tivesse sido apenas um pouco maior, para que superasse aquela dúvida que ficou na Assembleia de qual linha, de qual proposta que estava ganhando, né? Ficou um pouco dúbio da onde a gente via, na verdade, era a maioria que estava pedindo greve já. A gente tem vídeos também que mostram que estava mais favorável a votação para a greve imediata, mas, como sempre, a gente tem ali uma base da burocracia sindical, que já é bem antiga, que, enfim, é bem orientada por eles também na verdade, a votar segundo os desejos, né? Segundo os compromissos da direção majoritária do sindicato. Então, eu acho que, assim, com certeza, se a greve tivesse sido imediata, ela contagiaria outros setores do professorado que não foram capazes de paralisar no dia e teria uma adesão ampla o suficiente para mostrar a força que a categoria tem, a insatisfação que a categoria está nesse momento, segundo todos os ataques, e sem dúvida nenhuma, esse tipo de assédio, falta injustificada e etc., ia cair por terra, porque a gente ia estar entrando numa greve massiva, né? Essa coisa de tomar falta em dia de greve, na verdade, ela não é um padrão, né? Isso não na verdade, não deveria ser penalizado o professor por nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de desconto, porque, volto a dizer, a greve é um direito constitucional. Isso é uma prática que os governos de direita no estado de São Paulo eles têm realizado de forma mais confortável, justamente porque a categoria não tem demonstrado tanta força nas suas mobilizações, e isso, mais uma vez, é responsabilidade das direções do sindicato, né? Então, quando se chama, por exemplo, uma greve de plataformas, que é muito diferente de você fazer uma greve nas escolas, né? No dia a gente gritava, para ter greve das plataformas é preciso ter greve nas escolas, é preciso paralisar as escolas, é simples.
Dessa forma, a gente paralisa as plataformas automaticamente, né? Até porque a nossa briga não é apenas contra a plataformização, que é terrível, mas é contra uma série de outros problemas que a categoria, e ataques que a categoria vem sofrendo ao longo da última década, né? E antes ainda. Então, a greve das plataformas, na verdade, ela é uma medida bem rebaixada e que expõe o professorado a riscos que não teria caso houvesse uma greve massiva nas escolas, né? Por exemplo, o risco dos assédios individuais, né? Eu duvido muito que o sindicato possa ter algum nível de controle de todos os professores que vão paralisar a plataforma e vão tomar advertências das suas gestões ou vão ser assediados, né? A gente já sabe que tem professor que teve o contrato cessado sob a acusação de insubordinação, que é algo extremamente subjetivo e arbitrário, e parte da gestão das escolas, com apoio de supervisão dirigente e da diretoria de ensino. Então, assim, o professor que se recusa a realizar a plataforma, professor que está com aula, por exemplo, de tecnologia, professor que tem aula, por exemplo, de projeto de vida, né? Até de língua portuguesa, que tem 3, acho, plataformas de língua portuguesa. Enfim, esses professores eles estão expostos a um assédio brutal se eles aderirem a essa plataforma, e por isso a gente tem que entrar com uma exigência ao sindicato de que, beleza, já que foi votado na Assembleia, né, já que a votação na Assembleia foi por essa greve de plataformas que deveria começar na semana que vem, dia 13, e perdurar ao longo da semana, a gente tem que exigir, e segue exigindo, que a direção do sindicato dê algum respaldo que se apoie na coletividade e não na individualidade do professorado. Porque o respaldo jurídico individual ele está fadado ao fracasso, como tem sido nos últimos anos. Os professores entram com brigas jurídicas e acabam perdendo, que a justiça burguesa, de maneira nenhuma, ela vai entrar em defesa de um lutador de vanguarda, de um professor grevista. Dificilmente isso vai acontecer, a gente não enxerga a justiça burguesa dessa maneira. Infelizmente, a direção do sindicato tem se apoiado nessa via institucional, não só para dar saídas aos professores, mas também para fazer a sua política, que tem um profundo compromisso parlamentar. Então, na verdade, a greve das plataformas, a gente entende que ela tem mais potencial de desmobilizar e de desmoralizar a categoria diante da próxima assembleia que virá, na semana seguinte à greve das plataformas, do que, de fato, de estabelecer algum grau de soma de forças naquilo que a categoria mostrou na última assembleia. A gente entende que essa greve de plataformas ela só pode funcionar caso a direção do sindicato dê um respaldo pleno e coletivo que consiga abarcar a totalidade da categoria do professorado paulista, caso ela aconteça de forma massiva. Então, é muito difícil discutir, inclusive, com os professores na escola sobre essa greve das plataformas, porque os argumentos deles são esses. Existe um níveis, na verdade, diferentes de assédio de cada gestão de escola, mas uma coisa que a gente entende é que elas têm um compromisso com o governo, porque a maior parte das gestões hoje no Estado são designadas, não são concursadas. Então, caso elas não consigam cumprir essa agenda do governo que se refere à plataformização, essas gestões vão perder os seus cargos, vão ter que voltar para a sala de aula e serão substituídas por alguém que consiga, né? Seja lá por quais meios. Normalmente o assédio. Ô Flávio, a direção do sindicato está construindo isso porque é um negócio que, né, ao meu ver, tende ao fracasso. Se você não, né, constrói, né, isso, passa às escolas, o professor não vai aderir, né? O professor vai deixar a maneira como está, e o sindicato está falando, pode falar, tá vendo? A gente fez alguma coisa, pelo menos, né? Você acha que isso vai dar certo na prática? Tipo, que o professor vai aderir? Porque eu, assim, analisando friamente, eu acho que não, né? Quando essa proposta foi votada, na verdade, no mesmo dia ali, a gente já foi, né, entre os amigos ali, os companheiros, camaradas, a gente já foi conversando e pensando como, na verdade, a gente iria fazer esse diálogo com os professores, porque a gente é uma corrente que ajuda a construir esse sindicato há anos.
né? O MRT, o Movimento Nossa Classe, ajuda a construir esse sindicato há anos, fazemos parte dele, e, portanto, a gente tem uma responsabilidade sindical em levar à frente, às vezes até muito mais que a direção do sindicato, em levar à frente e até o final as políticas que são votadas pela base da categoria, por exemplo, numa assembleia. Só que, assim, concordo com você que, assim, sinceramente, é muito difícil acreditar que isso vai dar certo, e eu tenho certeza que a direção do sindicato, na verdade, sabe disso, né, porque a sua política vem sendo de construir, na verdade, não uma mobilização, mas uma paralisia. Eu tenho certeza que a direção do sindicato sabe disso, que vai ser muito complicado, muito difícil, mais difícil do que construir uma greve de fato, né? Uma greve tradicional, vamos dizer assim, mais difícil do que isso vai ser conseguir convencer o professor a se expor diante da sua gestão, diante da sua diretoria de ensino, se recusando a fazer algo que está em decreto, né? Porque é muito diferente. A greve é um direito constitucional. Agora, você não cumprir algo que é um decreto, lei, como é, por exemplo, a implementação dessas plataformas nas escolas, você se recusar a isso, aí na verdade, assim, não existe algo que te ampare, né? O que poderia amparar, sim, nem você mesmo colocou, é uma construção massiva da direção do sindicato, nas passagens em escolas, organizar, a exigência que a gente tem feito é essa, né? Organizar reuniões de representantes com a comunidade escolar, realizar aulas públicas com essa comunidade, fazer assembleias locais, atos nas diretorias de ensino, porque isso mostra a força da categoria e isso inviabiliza que o professorado seja punido de forma isolada. Agora, você perguntou para mim se a direção do sindicato tem construído essa greve das plataformas. Olha, sinceramente, a gente está na quarta-feira, tem mais 2 dias letivos, e aí na segunda-feira já começa essa greve das plataformas. A gente tem uma rede de contatos bem interessante aqui na Zona Norte, que nos permite ter uma visão, que não é uma visão da totalidade, mas ela é uma visão bem ampla, né, perguntando assim, para os professores. E até onde a gente sabe, essa paralisação de plataformas não está sendo construída. De fato, assim, o que a gente recebe é que a direção do sindicato, quando aparece em algumas escolas, na verdade, recebe uma torrente de críticas, porque, justamente, não tem construído essa mobilização e nem moralizado a categoria historicamente, em direção à luta, então acabam sendo, às vezes, até rechaçados em algumas escolas. Então, até onde a gente sabe, essa construção, se ela está sendo feita, se ela está em prática, se está correndo, ela está muito esvaziada, ela está empalidecida, né, quase inócua, porque quando o professorado, regionalmente, assim, aqui na Zona Norte, que é gigante, inclusive, a gente recebe notícia que corre de uma escola para outra. Então, os diálogos, eles aparecem muito rápido. Se a categoria ela tivesse inclinada a se mobilizar nesse sentido, a gente já estaria sabendo, isso seria assunto em várias escolas. E a realidade é que não está sendo, porque é uma política incorreta mesmo, né? A gente sabe disso, a direção sabe disso. Não é assim que a categoria luta. Não é se recusando a cumprir uma ou outra medida do governo, é fazendo uma greve, é paralisando o trabalho. Isso é o método de luta da classe trabalhadora. É assim que a classe luta. Não é se recusando a cumprir uma medida do FEDER. E o Flávio, né, eu gostaria que você falasse um pouco, né, que eu até estava comentando com um professor de São José, né, que eu fui de excursão, né, de São José para São Paulo aí no dia, que na minha época, né, a educação já estava, né, precarizada, né, e hoje assustou, né, monstruosamente. Né? E eu gostaria que você falasse aí, né, de como que aprofundou a precarização na educação do Estado de São Paulo, e também gostaria que você aprofundasse um pouco mais uma coisa que eu acho que é bastante importante, né? São 9 anos sem greve, né? Que acho que nunca na história da categoria teve tanto tempo sem greve, pelo menos pelo que eu me lembre. Isso, né, ajuda, né, no processo de precarização,
né? E qual que é a responsabilidade que a direção do sindicato tem sobre isso? E já vou ter a oportunidade de fazer cutucar em uma corrente, né? Se falou muito, né, de unidade, né? Os setores do PSOL que foram para Chapaú falou muito em unidade para enfrentar o Tarcísio. Que unidade é essa para enfrentar o Tarcísio, sendo que, né, o povo, né, não quer saber de lutar, né? Fica complicado, né? Vamos lá, é bastante coisa, né? Vou começar pela situação da educação e aí vou afunilando até chegar nas responsabilidades do sindicato. Pode ser? Acho que assim, a primeira grande medida que acontece a nível federal, na verdade, que é o novo ensino médio, né? Ele foi o primeiro passo, foi um golpe, o primeiro golpe, na verdade, talvez o mais forte, foi aquela martelada no vidro que trinca tudo e deixa tudo vulnerável para passar o trator, né? Então, o novo ensino médio, ele veio, na verdade, junto com o começo do regime do golpe institucional, e ele teve como, inclusive foi a primeira reforma aprovada, né? Isso é muito simbólico e axiomático para a gente entender como é que funciona a implementação de um projeto de país e como é que funciona o papel da educação nesse processo. Então, eu entendo que, assim, o projeto de país neoliberal, de criação de uma massa de precarizados, que a gente está sendo vítima desde o regime do golpe, a partir do regime do golpe, com Temer e depois Bolsonaro, e agora Lula, que, né, de alguma maneira dá continuidade a essa política neoliberal, esse projeto de país, ele pressupõe um determinado tipo de educação. Toda política educacional, na verdade, todo modelo educacional, ele pressupõe um tipo de sociedade, um tipo de sujeito. E o sujeito moderno, dentro da visão neoliberal de mundo, dentro dessa concepção de mundo burguesa, dessa burguesia nefasta que nós encontramos hoje nacional e internacionalmente, o sujeito que a educação deve criar não é um sujeito de maneira nenhuma crítico, questionador e nem emancipado no sentido intelectual. É um sujeito, na verdade, que deve ser, na medida do possível, ignorante, que deve obedecer, não deve ser uma pessoa politicamente ativa. Então, a reforma do ensino médio ela veio para implementar o começo desse projeto de país, para dar a sustentação, o fundo, né, as bases para uma nova geração de trabalhadores precarizados e despolitizados. Não à toa foi tirada as disciplinas mais atacadas da reforma do ensino médio foram filosofia, sociologia, história, as disciplinas de ciências humanas, que são responsáveis por incutir ali uma consciência crítica no sujeito. Dentro desse escopo, agora com o governo federal até flertou, fez bastante demagogia com algumas mudanças cosméticas nessa reforma do ensino médio, né, nisso que eles chamam de novo ensino médio, mas, enfim, não resolveu o problema substancial que é a introdução, né, a injeção, na verdade, de uma concepção empreendedora na educação. Então, ensina-se hoje, você tem itinerários formativos que vão de liderança, por exemplo. Aqui na minha escola tem um itinerário formativo chamado liderança. O sujeito está sendo ensinado a liderar o quê? Não está se formando um líder revolucionário de maneira nenhuma, né? É óbvio que essa liderança ela tem, por pano de fundo, uma visão empreendedora mesmo, uma visão de alguém que supostamente vai sair da escola em condições de construir a sua própria empresa do zero e ser um líder, né? Tomar boas decisões. É óbvio que a gente entende que isso é impraticável, não é assim que funciona o capitalismo. Então, essa visão empreendedora que se manifesta em várias disciplinas novas que entraram, são esses chamados itinerários formativos, faz parte desse projeto de país neoliberal com uma massa de precarizados, né, de trabalhadores uberizados, por exemplo, terceirizados, enfim.
Então, a reforma do ensino médio, né, que hoje já é consagrado e bem estabelecido, o novo ensino médio, ele é o primeiro passo que deu vazão e foi a primeira reforma aprovada e assim, que construído para ter com essa finalidade, né, de formar uma massa de alunos e futuros cidadãos que são acríticos, né? E com ele, com essa visão empreendedora que o novo ensino médio implementa e deu vazão para que se agravassem a nível regional, cada estado, as políticas educacionais. Eu considero São Paulo, na verdade, o estado de São Paulo, um grande laboratório de políticas educacionais. E aqui a gente está vendo, por exemplo, a continuidade dessa visão que veio junto com o novo ensino médio, através da plataformização. Só uma coisa, antes de entrar no Estado, assim, uma coisa bem importante de falar e de fazer essa delimitação é que, assim, o novo ensino médio, que é o maior ataque da educação na última década, a nível federal, afetou o país inteiro, ou seja, dezenas de milhões de alunos, ele não foi revogado pelo governo federal, pelo governo Lula-Alckmin, enfim, fez essa demagogia para tentar acalmar um pouco, até o mesmo movimento estudantil, mas o professorado no geral, e assim, é uma demagogia mesmo, porque as mudanças cosméticas não resolveram os problemas principais. Então, é sempre interessante colocar isso, porque assim, a primeira reforma a ser revogada no país deveria ter sido a primeira que foi aprovada dentro desse pacote de perversidades que veio, que é o novo ensino médio, e ela não foi revogada, inclusive já foi anunciado antes do Lula ser eleito mesmo, que não se tocaria nesse ponto. Então, é importante ver como que essa frente ampla construída do Lula-Alckmin, que inclusive agora incorpora até mesmo a extrema-direita, é uma frente tão ampla que ela incorpora todos, né? Até mesmo os maiores inimigos dos trabalhadores. Essa frente ampla ela não teve intenção nenhuma de resolver os problemas mais candentes da nossa classe, né? Na verdade, ela os aprofundou com medidas como o arcabouço fiscal, por exemplo, que deu condições para que se privatizem vários serviços públicos, como está acontecendo no estado de São Paulo, que veio uma verba do BNDES de 9 bilhões para auxiliar na privatização de escolas e até mesmo na militarização de escolas. Então, é sempre bom remarcar esse ponto. A nível estadual, aqui o que a gente tem na verdade, é uma escatologia que está acontecendo, Guilherme, porque o nosso secretário da Educação, ele tem uma ligação profunda com uma empresa de tecnologia, a Multilaser. Isso é um escândalo já bem estabelecido, que na verdade não foi resolvido ainda, né? E é ex-CEO da Multilaser, o Renato Feder. Ele implementou uma espécie de digitalização do ensino no Paraná, porque ele era secretário da Educação no Paraná, e aqui em São Paulo ele é o cara que veio implementar isso que a gente está chamando de plataformização do ensino, que na verdade, assim, são uma série de empresas, né, as chamadas Big Techs, empresas de tecnologia, cada uma oferece uma espécie de serviço específico. Algumas empresas como a Multilaser, por exemplo, fornecem equipamento, manutenção de equipamentos, notebooks, tablets, etc. Outras empresas, como conglomerados de tecnologia, etc. Por exemplo, a Alura, que é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma relacionada às aulas de tecnologia para os alunos. Então a gente percebe que, assim, existe, ainda para não entrar na questão pedagógica, da educação, mais política mesmo, existe um interesse econômico por trás da plataformização que é surreal, né? São acordos multimilionários que o governo tem feito com essas empresas de tecnologia para fazer funcionar isso no estado todo, que tem um contingente de milhões de alunos no estado de São Paulo inteiro. Então, é o fornecimento de equipamento eletrônico para todas essas escolas, a implementação e a funcionalidade cotidianamente dessas plataformas. Elas têm que funcionar 24 horas por dia. Isso demanda uma quantidade absurda de servidores, que também demanda contratos com outras empresas que oferecem esse serviço. Significa que, assim, o governo do Estado, e, na verdade, essa política para a educação, que é da plataformização,
de uma suposta modernização do ensino, ela vem no bojo de um interesse de uma burguesia industrial, tecnológica, que está sendo extremamente beneficiada com o uso do nosso dinheiro, do dinheiro público, né? O que é mais estarrecedor ainda. E aí, assim, para entrar na questão pedagógica, né? Porque as plataformas, elas impõem um nível de controle burocrático absurdo sobre o trabalho dos professores, elas impõem, na verdade, uma deformação, né? O que se disfarça de modernização, na verdade, é uma deformação do ambiente escolar, que era para ser um ambiente de trocas, um ambiente humano, né? De interações sociais profundas, de reflexões e produção do conhecimento. Na verdade, a escola acaba se tornando uma grande batedora de metas, com uma lógica empresarial, porque os professores precisam literalmente bater metas, né? Tem que ter uma taxa de atividades que supere 90%, não importando de maneira nenhuma a qualidade da realização das suas atividades. Então, é uma lógica quantitativa que avalia, nesse momento, o aprendizado e o desenvolvimento da educação paulista. Segundo essas plataformas, o professorado precisa desesperadamente fazer preenchimentos cotidianamente dessas plataformas, registros do que estão fazendo com os alunos. Então, isso é mais um mecanismo que mune as gestões de assediarem os professores, né? Então você não está cumprindo a plataforma, você está, também acaba criando um ambiente de competitividade dentro da escola, não só entre alunos, mas entre professores também, porque um consegue realizar, o outro não, e a realidade é que essas plataformas, elas são impraticáveis. Agora, nesse momento, a gente já está vendo o efeito disso, não só dos professores que estão se tornando ainda mais ansiosos, ainda mais depressivos por conta desse nível extremo de cobrança de algo que, na verdade, é desprovido de significado, no que se refere à educação mesmo, né, ao âmbito pedagógico. A gente está vendo o professor exonerando o cargo, o professor deixando o emprego porque simplesmente ou não vê sentido ou não consegue cumprir com essa demanda, né? Isso depende também do grau de assédio que cada diretoria de ensino, que cada gestão, o grau de compromisso que essas gestões e diretorias de ensino, o grau de compromisso que elas se colocam em relação ao governo, em relação à implementação dessa agenda do governo. E, além disso, assim, a gente está vendo o aluno enxergar e sentir o seu ambiente educacional sendo deformado, né? Então, a escola que eu estou, por exemplo, é uma escola que, na verdade, ela atende um bairro só. Então, os alunos todos se conhecem, estudam aqui faz muito tempo. É uma escola relativamente bem organizada desse ponto de vista da disciplina. E, assim, a gente está vendo já os alunos pichando carteira, está vendo os alunos quebrando portas de banheiro, rasgando livro didático, né? Para mim, é muito axiomático e simbólico o aluno rasgar o livro didático, que, na verdade, é algo que ele não usa mais. O Estado tentou tirar os livros didáticos, sofreu uma pressão absurda, não tirou os livros, mas, em compensação, assim, o número de livros que se manda para a escola, livro didático hoje, que é um instrumento fundamental do professor e do aluno, o número é um número ridículo, os professores sequer têm tempo ou meios para utilizar esses livros didáticos, que estão sobrecarregados com uma digitalização, uma plataformização, e isso vai criando uma espécie de brutalização do conhecimento dentro da escola. É uma remoção do significado, do aspecto humano que existe dentro da escola, que a gente vê que está afetando os alunos. Não à toa, existem escolas que a gente sabe só aqui na Zona Norte, existem escolas que os alunos estão se mobilizando, o Silva Jardim é uma delas, os alunos se mobilizaram e rapidamente o dirigente regional de ensino foi até a escola para fazer algum tipo de ameaça, algum tipo de assédio, né, com a gestão da escola, mas também imagino que com os alunos, com os professores que paralisaram massivamente nessa escola. Alunos em outras escolas, a gente está recebendo notícia que estão planejando também boicotar a plataformização, estão buscando alguma espécie de organização. A gente sabe a força que pode ter o movimento dos estudantes secundaristas, né? Haja visto aí a experiência histórica mais recente com as ocupações de escola,
de 2015, que derrubaram a reorganização escolar. Então, a gente percebe que, na verdade, assim, ninguém gosta dessa plataformização, Gui. E, assim, para tentar, por último, que eu estou falando bastante, assim, é por isso que eu falei que era muita coisa, né? Assim, por último, para tentar relacionar, porque você comentou na sua pergunta, né? Essa falta de mobilização da categoria, que também tem a ver com a direção do sindicato, construir uma paralisia da direção do sindicato que, né, com seus compromissos parlamentares, né? Transformar a APOSP num gabinete parlamentar da deputada Bebel, por exemplo, isso com certeza faz com que a categoria se desmobilize e dá condições, mune o governo com confiança, com conforto, um governo que é óbvio que é o nosso maior inimigo, né? Um governo de extrema-direita, de um bolsonarista, de um exterminador como o Tarcísio né? Capitão nas operações da MINUSTAH no Haiti, por exemplo. É um cara que está comandando a PM a organizar chacinas, né? Sistematizando quase uma chacina e dizendo em rede nacional que não está nem aí. Então, assim, claro que é o nosso maior inimigo, mas a falta de mobilização por parte da direção do sindicato, a paralisia que se impõe, já não de hoje, há muitos anos, né, a política da burocracia sindical, com certeza, melhora as condições para que o governo nos oprima com força e com conforto, seguro de que não vai sofrer represálias. O que a gente espera que vai mudar agora, porque essa última paralisação dos professores, de fato, mostrou uma força muito grande da categoria, que inclusive tomou a Ipiranga, né? Você estava lá, inclusive, lá na hora que a gente tomou a Ipiranga, depois da Assembleia, rompemos com a Assembleia, a oposição rompeu e a base veio junto, tomou a avenida, mostrando que o professorado paulista tem necessidade, né? Sente a necessidade de lutar, sabe? E, enfim, em algum momento essa estratégia, essas decisões táticas da burocracia, elas não vão mais conseguir manobrar da maneira como tem feito ao longo dos anos. A categoria é uma categoria que agora se esgota e que não vê mais saída, senão a luta, senão a mobilização e a greve massiva. Ô Flávio, eu gostaria que você agora fizesse uma comparação entre as subsedes, né? Você está na subsede, né, da Zona Norte, da qual eu conheço muito bem, né, o funcionamento e tudo mais, e o MRT, junto aí com a oposição, conseguiu a subsede de Santo André. Eu gostaria que vocês, né, você comparasse como que é a atuação da subsede norte, da direção, né? Eu até já comentei com a Marcela, né? Não vou falar que vai ficar em off, porque, né, vai para público, né? Que eu acho que um dia né, vocês conseguem tomar, né, na próxima. Na subsede norte, na próxima. Mas eu gostaria que você fizesse uma comparação, né, de como que é a atuação, né, inclusive da construção da greve na Zona Norte, né, com a direção, e em Santo André, né, onde que vocês estão, né, como direção da subsede. Então, é bem interessante. Assim, aqui, na verdade, assim, para responder essa última pergunta, aqui, na verdade, a direção e a oposição na Zona Norte não constroem greve nem paralisação, nada juntos. Porque a nossa vista alcança, eles não constroem nas escolas mesmo. Eu mesmo fiz passagem em escola sozinho para construir essa última paralisação, e teve escola que eu passei assim no último momento, na quarta-feira, né, antes da Assembleia, que foi sexta, e tinha escola que não estava nem sabendo da paralisação, que não tinha nem sequer um cartaz colado na parede da sala dos professores. Então, assim, a gente imagina que caso a direção aqui da Zona Norte esteja construindo, alguma coisa não está chegando no nosso radar e está muito fraco, porque o contingente, que é o que a gente encontra de professor mesmo, da base, né? Não professor da base da burocracia, professor da base do chão das escolas, né? Em assembleia, o que a gente encontra é muito pouco. Quando encontra, são os professores que vêm com a gente ou que a gente convoca
professores de escola que nós fizemos passagem de forma sistemática, né, às vezes mais de uma no mesmo período, por exemplo, mas sem dúvida em todos os períodos. Então, você percebe isso pelo resultado de adesão, não só à paralisação, mas pelo resultado de adesão à assembleia mesmo, que a gente sabe que é muito importante que o professorado frequente a assembleia, que não só paralise, né? Porque justamente para evitar o tipo de manobra que aconteceu no dia 26. Agora, é inegável que assim, existe uma diferença qualitativa e também quantitativa, na verdade, mas, sobretudo, qualitativa na atuação de uma subsede de oposição, como é a de Santo André, que está se tornando um grande polo, na verdade, do professorado, de oposição do professorado, né? Está se tornando isso, vejo dessa forma, porque é uma subsede que fica numa cidade que é distante do centro de São Paulo e que trouxe junto consigo quase 200 professores de base do chão das escolas em ônibus para essa assembleia, né, que é uma subsede que tem realizado reuniões de RE, cuja presença de professores é de, às vezes, 50, 60 professores. Então, é uma subsede que, desde o começo do ano, desse ano agora, tem feito tiragem de RE nas escolas de representantes escolares, né, para que, e conscientizado, politizado a categoria, para que esses professores tivessem atuação e participação dentro da luta do professorado, dentro do sindicato. É uma subsede que abriu as suas portas para a base da categoria e discutir política e discutir os rumos da luta. Né? Algo que, assim, que aqui na Zona Norte, por exemplo, a gente tem que ir atrás de ficha de eleição de REs na subsede, porque elas, às vezes, nem nas escolas elas chegam, essas fichas, né? As nossas reuniões de RE aqui são absolutamente esvaziadas quando são presenciais. Eu fui numa reunião as reuniões de RE aqui, elas acontecem com raridade, na verdade, né? Porque não é de interesse da burocracia sindical, não é de interesse da direção do sindicato que o professorado traga as demandas e os problemas, que são muitos da categoria, que o professorado jogue isso no colo deles, porque eles não têm uma política para lidar. Simplesmente não tem política para dar uma direção, para dirigir essa base da categoria, que é muito diferente da subsede de Santo André, que tem feito reuniões mensais de RE, reuniões lotadas, inclusive, além de eventos políticos de várias matizes, que inclusive não tratam apenas da luta da categoria de professores, né? Então, foi feito lá, recente, um evento que, para impulsionar o manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, que teve a presença de um jurista nacionalmente conhecido, que é o Jorge Luiz Souto Maior, e, enfim, foi um evento muito cheio, que teve presença de professores, mas também de uma vanguarda de outros setores da classe trabalhadora, e foi um evento muito produtivo, né? Então, você vê que, assim, é uma subsede que fez passagem em quase todas as escolas de Santo André, sabe? Conseguiram cobrir uma região gigantesca, né, para fazer um chamado para essa paralisação, construir essa paralisação e construir a adesão a essa assembleia. Não à toa vieram com 2 ônibus lotados e ainda pessoas vindo de forma independente, né? Quase 200 professores vieram de Santo André para essa assembleia, uma delegação que, de longe, é uma das maiores delegações que estavam presentes lá e que foi fruto de uma construção massiva, debatida com a base da categoria, debatida entre os professores. Não é uma política que vem de cima, que vem manobrada em votações, nem nada disso. Então, você percebe que é uma subsede revolucionária, de fato, é uma subsede de oposição que é extremamente atuante na região e muito consequente com a necessidade e com as demandas da categoria de professores, algo que nenhuma subsede da burocracia sindical foi capaz de fazer até agora, né? Ô Flávio, vamos aí para as tuas últimas perguntas, né, da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse, né, eu até citei, acho que você acabou não falando ainda a sua outra resposta, né, mas acho que seria importante colocar.
E o setor que se dizia oposição, que foi para a Chapa 1 nessas últimas eleições, o que anda fazendo, né? E qual tem sido aí a sua política? Olha, assim, majoritariamente o PSOL, né? Eu acho que era o setor da oposição talvez mais expressivo em número. Assim, o PSOL teve uma guinada, né? Saiu do espectro de uma esquerda mais combativa, já não é de hoje, há muito tempo, e isso acaba se expressando, é claro, na atuação dos seus militantes a nível sindical. É um partido que, enfim, tem costurado alianças que são tenebrosas, né, nacionalmente, e eu acho que assim, qualquer setor da oposição, né, setor da ex-oposição, né, qualquer um desses, faziam parte da oposição, agora debandaram covardemente para atuar junto à burocracia petista. Assim, não sei, eu diria que esse pessoal teve, na verdade, uma mudança de postura mesmo, uma mudança ideológica, porque é muito complicado a gente pensar, por exemplo, que o pessoal em Pernambuco costurou alianças com o republicano, né? Um bloco parlamentar com o Partido Republicano, que é o partido do Carlos Bolsonaro e da Damares Alves. Sabe, esse é um nível de capitulação, isso não é nem capitulação já, na verdade, isso é uma guinada à direita mesmo, né? Fazer um bloco parlamentar com um bolsonarista. Então é muito preocupante que esses setores da ex-oposição hoje utilizem, por exemplo, a sua voz, né, a voz que tinham e a base que tinham na categoria, para realizar determinados tipos de manobra, como foi feito no dia 26, né, levando os professores a uma grande armadilha, talvez, que é essa greve das plataformas, e defender e disfarçar isso para a sua base como se fosse uma luta ou como se fosse uma falta de confiança de que a categoria, fazendo greve naquele momento, não teria uma adesão ampla, que era contra o que estava se mostrando dentro daquela assembleia que tinha ali a vanguarda da categoria. Então, assim, o papel que os setores da oposição, da ex-oposição, perdão, mais uma vez, da ex-oposição têm feito, atuando junto com a direção do sindicato, é um papel, na verdade, que desconstrói, né? Um papel que os relocaliza no espectro político, na verdade, né? que os relocaliza enquanto partidos de uma suposta esquerda, que, ao meu ver, não atuam dessa maneira, nesse sentido, e assim, é um papel que, na verdade, só tem a prejudicar a nossa categoria, desmobilizar, e que, na verdade, acabam sendo uma quinta roda da Bebel, né? Acabam ficando ali submissos, subjugados, de uma direção que historicamente pelega, e já, inclusive, estão aprendendo e com os métodos dessa burocracia sindical, né? Haja visto a sua atuação em outras instâncias aí, que nós escutamos, já estão aprendendo com os métodos da burocracia sindical, reproduzindo esses métodos e logo serão seus substitutos, vamos dizer assim, né? Acho que buscam, na verdade, isso. Buscam esse apoio nessa estratégia parlamentar, institucional, né, de desmobilização e de paralisação da luta, e fizeram isso no dia 26, debaixo do argumento de que ainda não era a hora de se fazer a luta, de se fazer a greve. A gente ouviu gente lá do pessoal, por exemplo, falando isso, lá em cima, resistência. Ainda não era a hora de fazer isso, porque isso poderia levar a categoria a uma greve que a desmoralizaria. Então, assim, acabam, inclusive, culpando a própria categoria. Olha como assimila, né? O método da burocracia sindical. E isso é histórico da Bebel e companhia, né? De falar que a categoria não quer se mobilizar e por isso que a gente não luta. Né? Na verdade, muito pelo contrário, a categoria quer se mobilizar de fato e a direção não constrói a luta. E eles subiram e lá no caminhão reproduzir esse mesmo discurso de forma bem análoga ao que tem feito nas últimas décadas a direção do sindicato, petista e tudo mais, e não à toa o partido dele está compondo a Frente Ampla e tem atuado dessa maneira em diversas instâncias, não só no professorado, mas também no movimento estudantil e outras instâncias da luta.
Só fazer um breve comentário antes da gente ir para a última pergunta. Eu lembro que, não sei se você estava na categoria em 2013, né? Mas 2013 teve uma greve, até comentei com o Danilo, né? Que é da Zona Norte da CST. Até, né, ele vai conversar com o canal amanhã também. Até comentei com ele, vai assim, poxa, na greve de 2013, né, greve aí formado por categoria O, né, não teve, né, quase, não teve, acho que teve metade do que teve, né, na sexta-feira lá e fotogreve, né, enfim, uma coisa, né, no mínimo estranha. Então vamos aí para a última pergunta, Flávio. Fugindo um pouco, fugindo, mas nem tanto, né, da questão dos professores, né, nós estamos acompanhando aí, né, as mobilizações contra a Milei na Argentina, né, vai ter a segunda paralisação, né, do governo Milei. A gente teve marchas, né, da educação, né, recentemente, que foi aí centenas de milhares, e eu gostaria aí de saber de você, né, qual é a lição que o professor da rede estadual de São Paulo, aqui no Brasil, né, pode tomar dessas lutas da Argentina aí para poder se organizar e derrotar o Tarcísio? Olha, é bem interessante você ter citado o Milei, porque vou até me arrumar aqui na cadeira, porque assim, você sabe que o nosso partido irmão é um dos partidos que lá é uma grande força política nacional, o PTS, Partido dos Trabalhadores Socialistas, e é um partido que está a todo momento na vanguarda da mobilização contra a Milei desde antes de sua eleição, né? E assim, eu acho que a gente ter comentado aqui da subsede de Santo André também é bem interessante, porque os nossos métodos aqui, eles são, na verdade, uma parte do aprendizado e da política que leva toda a fração trotskista, né, da qual faz parte o MRT e também o PTS, obviamente. E assim, por exemplo, nas mobilizações contra a Milei lá, eles têm uma atuação muito ligada aos bairros, às assembleias nas ruas, a convocação ao diálogo com os trabalhadores, às vezes até mesmo na porta das suas casas. Então, é um partido que é extremamente atuante, cujas figuras parlamentares também vão às ruas, né, não são figuras parlamentares encostadas dentro dos plenários, são figuras que estão construindo diálogo com um trabalhador comum, dentro, na rua, cotidianamente, e que normalmente estão à frente dos seus blocos, das manifestações, e à frente da construção dessas mobilizações contra a extrema-direita. Então, os métodos de atuação do PTS se replicam bastante aqui, começaram com mais veemência a partir do momento que a gente conseguiu conquistar essa direção da subsede de Santo André. Não há muito o que dizer sobre o que nós aprendemos com eles, porque basicamente fazemos parte da mesma fração, que é a FT, a nível internacional, mas o que o professorado paulista deve aprender com as mobilizações contra a Milei é que a extrema-direita só pode ser derrotada nas ruas, com assembleias de bairro, com as mobilizações, com assembleias locais, com o apoio da comunidade escolar, com o apoio de todos os setores da classe trabalhadora, setores que não podem dissociar suas demandas por categoria de trabalho, porque as demandas da classe trabalhadora são análogas, né, são as mesmas, e o método para se conseguir derrubar os governos, não só a extrema-direita, mas impor as demandas da classe trabalhadora, é pela luta, pelo diálogo nas ruas, com cada trabalhador, no chão de cada fábrica, no chão de cada escola, em cada local de trabalho, fazer as assembleias, organizar os grupos, sempre tirando a melhor linha política possível através dos debates e fazer com que a construção ela não se prenda à institucionalidade, na verdade. Porque a institucionalidade burguesa ela tem os seus mecanismos de frear todas as lutas. É por isso que o PTS tem conseguido articular mobilizações gigantescas na Argentina, porque o seu método de atuação, na verdade, é o método de atuação dos revolucionários, é o fio de continuidade da tradição bolchevique, que organiza a classe trabalhadora pela base, pelo chão de cada escola, pelo chão de cada fábrica,
no diálogo e na mobilização em direção à luta, conquistando nas ruas as suas demandas. Não jamais por dentro de câmaras legislativas, por exemplo, como a esquerda institucionalizada aqui, a esquerda da ordem aqui no Brasil, pretende fazer. O caminho não é jamais uma frente ampla que incorpore a classe dominante, jamais uma frente ampla que incorpore setores da burguesia, da extrema-direita. O caminho é uma frente única que seja operária, que incorpore e seja consequente com as demandas da nossa classe. Então, o professorado paulista, na verdade, não precisa ir tão longe até a Argentina seria muito interessante que fosse, na verdade, mas não precisa ir tão longe até a Argentina para conseguir entender por qual método, por qual estratégia, por quais táticas a gente vai conseguir ter um resultado favorável nas nossas mobilizações. Basta olhar para a maneira como nós estamos atuando na subsede de Santo André, junto a outros setores da oposição, é claro, mas ali é uma boa faceta de um microcosmo daquilo que é o PTS na Argentina. Então, a maneira como em Santo André nós estamos atuando, ela replica muito da nossa estratégia a nível internacional. E a gente convida, inclusive, todos os professores a frequentarem a subsede de Santo André. Não precisa ser professor em Santo André. É sempre bom quando tem eventos lá, é só seguir o Instagram da subsede de Santo André, que vai poder frequentar os eventos. É uma subsede que está com as portas abertas para qualquer professor da categoria e de outros setores da classe trabalhadora também. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Flávio. Gostei aqui do nosso papo, né? Vamos tentar estar presente na próxima assembleia para poder acompanhar aí o desenvolvimento da luta dos professores, e passo a bola aí para o Flávio fazer suas considerações finais. Pessoal, agradeço muito a atenção, Gui. Sem palavras, obrigado pelo espaço, pelo convite. O Mesa de Debates é um lugar que eu entendo que está sempre com as portas abertas também para a vanguarda da esquerda, para os revolucionários. Fico muito feliz de ter feito esse diálogo. Gostaria de convidar os professores, não só professores, né, mas como eu aqui na condição de professor me sinto nessa obrigação de convidar vocês a conhecer o movimento Nossa Classe, conhecer a nossa atuação na subsede de Santo André, aqui na Zona Norte, em Campinas também, convidar a frequentar as nossas atividades, nossas plenárias, quando são abertas, e serão muito bem recebidos. Fico bem feliz de que exista esse tipo de espaço para a gente debater, estou muito satisfeito, espero retornar aqui em algum momento com boas notícias, né? Obrigado muito pela live, viu, Gui? Foi bem da hora. Beleza, eu que agradeço. Então, lembrando aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates Tituno Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas. E, para além disso, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. Então, aí, acho que é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.